Bom dia, irmão. Seguindo o estudo do livro Colombo, O Mistério dos Templários na América, certo? Vamos dar continuidade a partir da página 20, né? Ao estudo desse livro, onde fala sobre a nossa vinda, nós templários, à América, tanto a América do Sul como a América do Norte, onde fundamos colônias de grau. Vamos à página 20. Bom, irmãos, como vocês já me conhecem, aqui é Maxwell Rodrigues, grão-mestre da Nova Ordem de Cristo, artista plástico. Vamos falar um pouco da página 19 e a página 26, né, desse livro. E a Ordem Templária, como todos já sabem, foi criada em 1118, né? E aqui na página 20 continuamos, né? Em 1127, depois de 9 anos na Terra Santa, a maioria dos cavaleiros fundadores da Nova Ordem, fundadores da Ordem, retornou à Europa. E em janeiro de 1128, no concílio da Igreja em Troyes, os templários foram oficialmente aceitos como uma ordem de caráter religioso e militar. Um reconhecimento devido principalmente ao seu patrono, Bernardo de Claraval, originalmente membro da Ordem Católica Romana dos Cartuchos, mas mais tarde influencia decisiva na Mais tarde, foi uma influência decisiva na fundação da Ordem Cisterciense. Tanto a Ordem Cisterciense quanto a Ordem Templária foram fundadas por Bernardo de Claraval. E todas as duas tinham mais ou menos o mesmo fundamento, estudavam, só que a Ordem Cisterciense eram de monges que não eram guerreiros. Já a Ordem Templária, nós éramos monges guerreiros. Esse rápido desenvolvimento, de fato, sugere que os cavaleiros descobriram algo de profundo significado religioso e histórico. Os templários faziam votos de pobreza. A castidade que se fazia aqui era um rito, o mesmo rito feito por Jesus, pessoal. A castidade haveria relações sexuais dos membros da ordem, certo? Que eram das 3 famílias, eles podiam casar, mas as relações não poderiam ser concluídas, certo? Então, era castidade. E só era concluída para procriação. Então, os demais cavaleiros, sim, faziam voto completo de castidade. Vamos lá. E obediência. Eles gozavam de autonomia praticamente plena, resultado de uma bula papal de Inocêncio II, promulgada em 1139, definindo que deviam lealdade exclusivamente ao Papa. Em consequência dessa prescrição, durante as 2 décadas seguintes, em toda a Europa, filhos mais jovens de famílias nobres aderiram em massa às fileiras da ordem. E como, ao ser admitido, o candidato entregava todas suas posses, inclusive as terras, os bens dos templários se multiplicaram. Apenas 24 anos depois do concílio de Troyes, os templários eram donos de grandes propriedades em grande parte da Europa, na Terra Santa e em regiões ao leste. Até meados do século XIII, os templários haviam se tornado suficientemente poderosos para influenciar ativamente os altos escalões diplomáticos da nobreza e da monarquia em todo o mundo ocidental e na Terra Santa. As atividades políticas da ordem, porém, não se limitavam ao mundo cristão. Ela criou fortes vínculos
com governantes muçulmanos e exigiu dos líderes saracenos um respeito que excedia em muito aqueles acordado com os europeus. Opa, deixa eu pegar aqui melhor que o celular. Ao mesmo tempo, nós templários criávamos e consolidávamos a instituição do moderno sistema bancário e, de fato, tornávamos banqueiros de todas as casas reais da Europa e de vários potestados muçulmanos. Mas eles não lidavam apenas com dinheiro, nós não dávamos apenas com dinheiro. Devido às permanentes relações com a cultura islâmica e judaica, nós conhecemos e passamos a aceitar novas áreas de conhecimento, inclusive a ciência. Como resultado, nós templários tínhamos um verdadeiro monopólio da melhor e mais avançada tecnologia da época e contribuímos para o desenvolvimento da topografia, da cartografia e da construção de estradas e da navegação. A ordem possuía seus portos marítimos, estaleiros e frotas militares e comerciais, com sua força naval principal baseada em La Rochelle. Veja, vamos falar muito de La Rochelle durante esse estudo. Viu? La Rochelle foi de onde, no dia da minha prisão, em 1307, 18 naus saíram, tanto aqui para as terras do Novo Mundo, aqui para a América do Sul como para a América do Norte, como para vários outros continentes nossos, certo? Por meio de para Portugal, e se dividiram, né, entre vários continentes. Vê figura 1 e 2. Ela era também propriedade da melhor mapoteca da época, cujo acervo incluía inúmeros mapas portulanos, como eu falei no vídeo anterior, raros, de origem, aqui diz que é desconhecida, mas como eu já disse a você, esses mapas eram já desde, como José do Egito foi governador do Egito, e ele teve acesso aos mapas, que eram mapas que nós dizíamos que eram mapas de Osíris. Esses mapas foram levados para Hebron, e nós templários tivemos acesso a eles, e por meio deles viemos tanto aqui para a América do Sul como a América do Norte e todos os continentes que pertenciam a Salomão. Provavelmente, a ordem também mantinha hospitais próprios, com médicos e cirurgiões, que evidentemente conheciam, entre muitos outros, os conceitos e as propriedades dos antibióticos. Infelizmente, em 1185, num período de grande progresso, o rei Balduíno IV de Jerusalém morreu. Uma consequência imediata dessa ocorrência foi que, em julho de 1187, Gerard de Ridefort, grão-mestre do templo, em boa parte devido à vaidade pessoal, perdeu Jerusalém e quase toda a Terra Santa para os saracenos. Depois dessa derrota, os templários se retiraram para o sul da França, especificamente Languedoc, a região dos hereges cátaros. Como muitos, veja, esse território já nos pertencia, certo? Esse Languedoc, essa região foi comprada por Maria Madalena quando chegou essa região, e sendo rainha como ela era, tinha direitos
a propriedades naqueles locais, tanto ela como Jesus, que era descendente de Davi. Continuaremos esse estudo, gente, no próximo vídeo. Continuando, pessoal, nosso estudo. Como muitos proprietários de terras abastados, os cátaros, eles próprios, os simpatizantes das crenças cátaras, haviam doado grande área de terra à ordem. Os templários imaginaram que talvez Ladoc pudesse se tornar a nova Jerusalém. A região promoveu a tolerância religiosa e, por causa disso, o grego, o árabe, o hebraico e as antigas tradições esotéricas da Cabala foram estudados com grande entusiasmo. A semelhança do Império Romano, porém a complacência e a decadência se instalaram entre os líderes dos cátaros, e pelo ano de 1208 a igreja se sentia cada vez mais ameaçada pela heresia cátara. Por que heresia cátara? Porque a religião cátara foi fundada por Maria Madalena. A igreja católica, uma igreja fundada em cima de uma concepção um pouco machista, pouco não bastante. Ela achava que Pedro teria que ser o grande líder, né, o fundador da religião, e não na mão de Madalena, uma mulher, e ainda mais porque desmentia a ideia de desmentir o evangelho criado pela Igreja Católica, que Jesus Cristo era casado, e os cátaros falavam isso abertamente, que Jesus Cristo tinha sido casado com Maria Madalena, tinha criado um filho que tinha sido de João Batista, né? Porque Maria Madalena, a princípio, foi casada com João Batista. Maria Madalena era irmã de Lázaro, e após isso ela foi casada com Jesus. Ela se casou com Jesus e teve um filho chamado Yehoshua, Davi, e a princesa Sara, que não chegou a conhecer Jesus, né, o grão-mestre Jesus, pois ele foi crucificado, morto pelos judeus, seus súditos, pelo Simédio, que era seu ministério, porque pensava de forma como nós, templários da Nova Ordem de Cristo, que estamos em vários projetos humanitários para a redefinição das riquezas, para que possamos dividir entre todos os seres humanos as riquezas do planeta e possamos assim dar uma condição igual para todos e diminuir a escravidão por meio da dívida. Esse é o nosso plano da Nova Ordem de Cristo, como era o plano da Igreja da Ordem Templária, em juntar e formar um capital de giro para Cristo, quando Cristo reencarnasse. Bom, continuando nosso estudo, a ordem direta do Papa Inocêncio III, uma Santa Cruzada, hoje conhecida como a Grande Cruzada Albigense, foi enviada contra os cátaros, com total apoio e cooperação do trono francês, que sempre foi... o trono francês, uma parte da França pertencia aos descendentes de Cristo, e a outra parte a outra linhagem de reis, que queriam a todo custo, não só os tesouros, a fortuna trazida por Madalena, como também e construída pelos cátaros, como nosso dinheiro construído por nós templários. Entende? Então, em 1209, um exército do norte comandado por Simão de Montfort invadiu Languedoc, e durante 40 anos seguintes, aproximadamente 30.000 cátaros foram exterminados. Eles não foram exterminados, pessoal. Grande parte dos cátaros foram trazidos para cá, para a América do Sul e para a América do Norte, certo? Aí a maioria deles
como tinha entre eles filhos e descendentes de Maria Madalena e de Jesus Cristo, eles vieram para cá, para que nós pudéssemos protegê-los. Junto com eles, conhecimentos, ciência, mapas antigos e ouros em barras. Apesar que aqui era nossa grande jazida de ouro, diamante, prata e cobre, né? E vários outros metais, como falei anteriormente em outros vídeos. Bom, a única forma genuína de descrevê-lo é mais lembrado pelo fanatismo em nome de um monge espanhol chamado Domingo de Guzmão. São Domingos, que criou os métodos de tortura da Santa Inquisição. Até 1242, a cruzada albanesa havia arrasado todas as principais cidades e fortalezas cátaras da região, com exceção de algumas cidades isoladas. Destacava-se entre estas a fortaleza de Montesegur, situada numa montanha distante. Em março de 1944, depois de lutar durante alguns meses em condições de inferioridade, a fortaleza infelizmente se rendeu e o catarismo deixou de existir, pelo menos oficialmente no sul da França. Como os cátaros eram considerados abastados, espalharam-se rumores de um tesouro fantástico escondido em Montesegur, mas nada de importante jamais foi encontrado nas ruínas da fortaleza. Nos 63 anos seguintes, os templários, que anteriormente haviam sido, de certo modo, aliados, havíamos sim sido aliados aos cátaros. Nós continuamos até a fazer as cerimônias cátaras a partir do 12º grau, certo? Continuamos a viver em paz. Mas ao amanhecer de uma sexta-feira, 13 de outubro de 1307, o rei Filipe o Belo da França decretou a prisão de todos nós, templários, e confiscou todas as nossas posses na França. Inclusive eu, Jacques de Molay, o grão-mestre, fui preso e as propriedades templárias em toda a França foram tomadas. Posteriormente, inúmeros prioratos e outros bens dos templários foram doados a uma ordem conhecida como Cavaleiros de São João, os Hospitalários, que eram nossos inimigos, né? Subordinado ao Papa. Curiosamente, de acordo com o pesquisador John Robinson, a revolta dos camponeses ingleses em 7 de julho de 1381. Peraí, pessoal. Estava falando anteriormente, J. Robinson, como falou J. Robinson, a revolta dos camponeses ingleses em 7 de julho de 1381, liderada por Ward Taylor, foi de fato organizada e executada pelos francos-maçons ingleses em represália aos hospitalários, certo? Isso já depois da minha que eu fui queimado, né, na fogueira. Mas quem eram esses pretensos rivais dos templários, formalmente conhecidos como os Cavaleiros da Ordem do Hospital de São João de Jerusalém? Segundo a história, em 1099, muitos cruzados aderiram à Fraternidade de São João, que mais tarde se transformou na ordem religiosa dos Cavaleiros da Ordem de São João de Jerusalém. Essa ordem participou de todas as cruzadas empreendidas durante 200 anos seguintes, quando então, entre seus membros foram obrigados a refugiar-se primeiro em Chipre, mais tarde na ilha de Rhodes. Em 1520,
23, os hospitalários foram forçados a sair de cena pela terceira vez, abrigando-se agora na ilha de Cândia, a moderna Creta, onde permaneceram por 7 anos. A seguir, em 1530, o imperador Carlos V da Espanha concedeu à ilha de Malta a ordem. Desse modo, os hospitalários ficaram conhecidos como os Cavaleiros de Malta. Durante os 250 anos posteriores, até em 1798, Napoleão tomou Malta e a ordem foi dispersada. Depois do confisco e da redistribuição dos bens dos templários em 1307, a imensa riqueza oculta da ordem, a princípio, o principal interesse de Filipe, nunca foi encontrada, e ao mistério do tesouro cátaro somou-se a localização do fabuloso tesouro templário. Muitos afirmam, com certeza, ai meu Deus, que no seu último suspiro, depois de 7 anos de cárcere, de tortura, Jacques Molay renegou sua confissão e intimou seus perseguidores, o Papa Clemente e o rei Filipe, a se juntarem a ele diante do tribunal de Deus, no prazo de 1 ano, para justificar seus próprios pecados. Até o fim daquele ano, Clemente e Filipe estavam mortos, e a mística e o conhecimento arcano em torno dos templários haviam assumido proporções épicas. Do mesmo modo que a lenda do seu tesouro oculto que havia desaparecido do porto de La Rochelle, sob o manto da escuridão, na hoje famosa sexta-feira 13 de outubro de 1307, junto com 18 galeras repletas de cavaleiros, 500 cavaleiros, minha gente. Bom, eu vou ficando por aqui, essa é a página 23, porque meu celular está com a memória um pouco cheia. Então, mas para concluir, seria possível que o tesouro do cátaro, tão procurado pela igreja e pelo Estado, depois da extinção da seita, fizesse parte do mesmo tesouro desaparecido de nós cavaleiros templários? Claro que foi. Bom, gente, então, na próxima, com certeza, a frota templária do porto de La Rochelle. Historiadores da Ordem Templária concordam hoje que pelo menos algumas daquelas 18 galeras dirigidas para a Escócia, Portugal e Escandinávia. Também é possível que algumas tenham cruzado o Atlântico em direção às colônias já formadas no Novo Mundo, como sua história anterior demonstrou. Os templários eram suficientemente inteligentes para prevenir que nem todos os ovos fossem depositados em um único cesto. Bom, ficaremos para amanhã, sexta-feira, na página 24, Sob a Rosa. Bom, gente, muito prazer em estar estudando com todos vocês. Aqueles que estiverem gostando do nosso estudo, se inscrevam no nosso canal, dê o seu joinha, seu like e divulguem com outros cavaleiros templários de diversas ordens e vamos estudar juntos. Comentem, vamos estudar. Gente, para vocês, até amanhã, sexta-feira. Muita paz, muita luz, que o grande arquiteto do universo, que é Deus, esteja com vocês. I got the finish work.